Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022. Estamos gravando esse vídeo mais precisamente são 3, menos 4, né? Então, 21 menos 4 dá 17 horas do horário oficial de Brasília. Deu branco aqui, o relógio não funcionou. Na verdade, tem aqueles relógios que faz hora dupla, mas o ponteiro das horas ficou bem em cima do horário, aí não consegui ver. É só pra dar, né? Tudo errado no começo dessa edição 545 do canal no Vácuo. Se tudo correr conforme planejado, ninguém mexer mais em nada na dança das cadeiras da Fórmula 1, onde nenhuma categoria alguém sair anunciando aposentadoria, igual foi no final de 2016. Este é o último vídeo que a gente solta aqui no YouTube em 2022. Primeiro, agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui nesse ano todo. Agradecer você, novo seguidor, novo inscrito aqui no canal, que sempre está compartilhando esse vídeo nas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. E vamos falar do que falta, né, de 2022. É verdade que ainda essa semana tem a Extreme E, mas como eu não acompanhei a temporada completa, fica um tanto quanto falso falar sobre Extreme E no final da, da semana, né, na quinta-feira e depois da semana que vem. Então, por isso estamos encerrando os trabalhos aqui depois do Grande Prêmio de Abu Dhabi, que terminou com a 15ª vitória de Max Verstappen, recorde absoluto em número de vitórias numa mesma temporada, ultrapassando assim definitivamente Sebastian Vettel e Michael Schumacher. 454 pontos contra 308 de Leclerc e 305 de Pérez. Se a gente fizer umas continhas um pouco para trás, né? Era um pontinho na sprint a mais para o Pérez e mais 2 pontos a mais para o próprio Pérez lá no Grande Prêmio do Brasil. São esses 3 pontos a diferença que o Verstappen não quis ceder durante o final de semana do Grande Prêmio do Brasil. E o Pérez perdeu um tempo danado atrás do Hamilton na briga ali, perdeu pelo menos 3 segundos que fizeram muita diferença. Teve aquele segundinho e meio a mais ali na briga, na ultrapassagem do Gasly ali, mas obviamente a causa raiz, né, se a gente for falar assim, da perda do vice-campeonato do Pérez foi a briga com o Hamilton. O Hamilton defendeu com unhas e dentes. O Hamilton que ao final da prova acabou abandonando, assim como o Pérez, que havia segurado o Hamilton durante a prova do ano passado, também no finalzinho da prova, acabou abandonando em 2021. Mercedes completamente fora do ritmo, tudo bem, estava lá brigando, né, entre os 6 primeiros, mas não foi ameaça em momento algum ao terceiro lugar ali ou a um dos lugares no pódio ali que seria a briga direta com a Ferrari. Ferrari que viu que no 1 contra 1 da mesma estratégia com o Pérez iria perder, entrou no rádio e falou: "E aí, Leclerc, dá para segurar?" Ele falou: "Vamos tentar. Já está perdido por um, perdido por milhão, né?" E foi até o final e conseguiu ali manter a segunda colocação na prova, conquistou assim o vice-campeonato. É um vice-campeonato que seria, nas circunstâncias, né, assumindo o começo de temporada, na briga dele com o Verstappen, depois daquela diferença de 67 pontos depois do GP da França, seria admissível, né? Estaria ali brigando, mas não com 146 pontos de vantagem, de desvantagem no caso, né, do Leclerc para o Verstappen. É, é um campeonato que depois ali da França degringolou de uma forma tal que já não gria, eu já cravava aqui também lá nas lives do automobilismo para principiantes que o campeonato tinha acabado. E acabou realmente lá no Japão, naquela mandrake, né? Leitura do regulamento da pontuação total ao final da prova, com o Leclerc também sendo punido por cortar a chicane na última volta, ou seja, tudo conspirou. Esse ano, o ano do Verstappen é um ano de lá Schumacher 95, né, muito bem lembrado nas redes sociais, inclusive pelo Ivan Capelli, lá no Twitter, foi o primeiro que eu vi que tweetou isso. E também aí eu faço um paralelo com a MotoGP, né? O segundo do ano do Marques na MotoGP foi tão dominante quanto foi
o do Verstappen esse ano na Fórmula 1. Lewis Hamilton, que pela primeira vez na Fórmula 1 fica sem pole e sem vitória durante uma temporada, amarga a sexta colocação no campeonato, com 240 pontos, 6 pontos atrás do Sainz, porque o abandono dele acabou deixando o Sainz descontar toda a diferença. E o Norris, primeiro do resto, sétimo lugar no campeonato, terminou em sexta corrida, tirando água de leite de pedra, né? Água de pedra, leite de pedra lá da McLaren, e a boa prova, finalizando ali o Ricardo. O Ricardo fez uma largada medonha, horripilante. Caiu de 13º, carregando a punição do grid lá do Grande Prêmio do Brasil. Ele caiu para 15º e depois veio escalando o pelotão e numa tática usada ali da McLaren conseguiu voltar para a nona colocação, segurando o Vettel, que na sua até então despedida da Fórmula 1, ele que em entrevistas cogita após de 2 anos voltar à categoria, mas aí com certeza será voltando num carro competitivo, e aí ele vai esperar a dança das cadeiras de 23 e 24 para saber onde que ele vai negociar, né? Porque o contrato do Sainz vence em 24, o contrato do Norris vence em 24 para 25, o Pérez vence em 24, ou seja, tem ali pelo menos 3 vagas muito boas para o Vettel negociar. Ocon ganhou do Alonso, que abandonou mais uma vez com problema no carro. O Alonso que sai meio que pela porta dos fundos da Alpine, a equipe de Enston, né? Foi a Renault, pela qual ele conquistou o bicampeonato, mas foi a mesma equipe que ele aplicou uma de suas vendetas na história da Fórmula 1. E o Bottas, de Alfa Romeo, garimpou a 10ª colocação no campeonato, mantendo a sexta colocação no campeonato da Alfa Romeo na briga com a Aston Martin, 55-55, e nos critérios de desempate, a Alfa Romeo ficou à frente por causa de um quinto lugar conquistado antes do quinto lugar conquistado pela Aston Martin, ou seja, deu Bottas e Alfa Romeo, ele que fez 49 dos 55 pontos, os outros 6 pontos foram marcados pelo Chu. É verdade que o Chu, estreante do ano, o único estreante da categoria em 2022, pontuou relativamente pouco perto do Bottas, né, pouco mais de 10% dos pontos da equipe, mas justiça seja feita, em 4 etapas durante o ano ele abandonou enquanto na zona de pontuação, ou seja, poderia ter feito ali pelo menos mais 6 pontinhos e ter subido a 12 no campeonato. A Haas operou um milagre, sem orçamento nenhum, devendo para Deus e o mundo, conquistando patrocinador oficial para 2023, fechando com patrocinadores oficiais para 2023. Só ao final da temporada conquista a 8ª colocação à frente da AlphaTauri, que fez uma provinha muito da mais ou menos, apesar da boa prova do Tsunoda, que andou perto dos pontos, mas a prova ali realmente do Gasly foi abaixo da crítica. O Gasly, de olho em não tomar a punição por pontos na carteira, ele tem 10 já, e não começar, né, a temporada de 2023 com a Alpine, correu longe de todo mundo, longe de problema, mas não teve as bandeiras azuis ali no final. Ele que poderia tomar pontos da carteira por causa de não obedecer bandeiras azuis naquele momento com o Pérez. E a gente vai falar mais um pouquinho lá na Fórmula 2, mas o Sargent hoje foi confirmado como piloto da Williams em 2023, porque ele conquistou os pontos da superlicença. Maiores detalhes daqui a pouquinho. Não tivemos Queen, né? Porque nossa equipe Mercedes fez o favor de não fazer o pódio. E a Ferrari conquistou a segunda colocação também no campeonato de construtores, com 39 pontos de vantagem para a Mercedes-Benz. A Alpine fechou na frente da McLaren e assim terminou essa temporada monótona em termos de classificação por pontos, mas com corridas muito boas, principalmente se a gente olhar o desempenho durante a temporada, principalmente depois
da, do Grande Prêmio da Emília-Romagna, lá em Imola, do Max Verstappen, que realmente andou fino, andou tudo durante a temporada. E Sérgio Pérez, caso, né, a Red Bull realmente feche com o Ricardo como terceiro piloto, eu sugiro fortemente você rezar, passar a mão no pé do santo, né? Na hora que entrar lá na Red Bull para conversar com Christian Horner e Helmut Marko, porque depois que você assumiu que bateu de propósito lá em Mônaco na classificação, seu, seu filme está mais queimado do que carne servida para mulheres em churrasco, né? Que é aquele pedacinho de carvão que elas gostam de comer, né? Troço que bate na tábua, a tábua racha no meio. Vai falar, ah, tá bom, ponto, amor, pode colocar. Bom, é, eu vou apanhar nesse vídeo depois, obviamente. Tá aí, fechou a Fórmula 1. Vamos para 2023. Pré-temporada em fevereiro, primeira prova lá em março. Então a gente volta com os vídeos do canal lá para metade de fevereiro. E a Fórmula 2 terminou. Aí terminou assim, né? Já tinha terminado com o título do Drogovic, tanto que ele terminou 101 pontos à frente do Pourchaire, 265 a 164. E o Liam Lawson conquistou a terceira colocação lá em Abu Dhabi, à frente do Sargent, que conquistou, assim, os pontos para a superlicença. O Sargent precisava terminar na sétima colocação do campeonato, terminou em quarto, fazendo dois top 5 nas provas, sem correr risco, longe de problemas, se defendendo bem dos ataques na primeira prova, mas com uma ressalva, Sr. Sargent. O senhor rodou sozinho numa pista verde com pneu macio, tentando forçar quando não devia. Detonou um set de macios da Williams. Tudo bem que a Williams não usou durante a prova, mas não pode fazer isso ano que vem numa pista que se usa macios durante a corrida. Tá bom, meu querido? Só a dica, ele que fará agora seu teste de 300 quilômetros com o carro da Williams lá em Silverstone, muito provavelmente depois que vira o ano, né? Porque agora nesse inverno não tem como fazer um teste de 300 quilômetros, né, com alguma segurança, principalmente lá em Silverstone. E o Iwasa, que fez um bom final de semana, segurou ali o Drogovic, né, na corrida, nas corridas, termina na quinta colocação, e o senhor Tsunoda que se cuide, porque o Iwasa ele melhorou bastante durante a temporada. Já não podemos falar o mesmo do Daruvala, né, que fez o favor de tirar o Fittipaldi, o Enzo Fittipaldi da primeira prova, e aí detonou as chances do Enzo Fittipaldi terminar na terceira colocação no campeonato. Ele fechou o ano com 126, apenas na oitava colocação, e o que não faz jus à boníssima temporada que o Enzo Fittipaldi, que agora vai correr de Dance com o suporte da Red Bull, né? Agora ele é piloto do programa de jovens pilotos da Red Bull. Ele não faz jus. Esse oitavo lugar é muito pouco, né? Tinha que estar no mínimo ali na quinta colocação. E a diferença dele pro Asa foi de 13 pontos. Era mais ou menos onde que ele ia terminar a corrida no sábado. Né? Outra, né, gente? Fazer 8 pontos no sábado e 5 no domingo pro Fittipaldi durante a temporada não foi problema. Hum? Então, Taruva, aquele abraço. Você que é do programa de era, ou era, né? Dos jovens pilotos da Red Bull. Olha que temporada fraca do indiano. Começou bem, começou dando calor, inclusive no Drogovic, mas depois ladeira abaixo. E o Pourchaire, que fez uma metade de temporada muito ruim na Fórmula 2 e acabou assim ajudando o Chu a fazer a segunda temporada ano que vem pela Alfa Romeo. Pourchaire tem que ir pro título. Só isso. Tem que ganhar o título do ano que vem. E a turminha que tá subindo da Fórmula 3, o Leclerc hoje foi confirmado na Prema, tem o Hall, tem a galerinha ali que tá subindo que é do ramo. Se eu puxar que abra o olho, senão vai ver esse título da Fórmula 2 só na quinta temporada igual o Mazepin. E tivemos o final, a última corrida da World Superbike lá em Phillip Island. No sábado choveu, secou, aí o Jonathan Rea acabou ganhando. Depois tivemos a Super Pole e
a prova final, aí começou a ventar muito e teve bandeira vermelha. Então a corrida terminou antes do tempo lá e o Álvaro Bautista ficou com a vitória no domingo lá na World Superbike em Phillip Island. Ele terminou o campeonato com 601 pontos, 79, 79 não, né? Vamos fazer conta direito. É, 529, se fosse 609 daria 80. Então você tira 8, dá 72 pontos de desvantagem. O Toprak fechou na vice-liderança e depois menos 27 pontos abaixo, né, menos 27 abaixo é ótimo, né? 27 pontos abaixo do Toprak fechou o Jonathan Rea, que brigou pelo título no passado até as provas finais, mas acabou ficando na terceira colocação. A Kawasaki teve um bom mediano início de temporada ali, brigando pela segunda colocação com o Toprak, depois perdeu o ritmo. O Kawasaki ficou para trás, tanto que acabou ficando bem longe também da briga pelo título de construtores. Por falar em título de construtores, a Ducati varreu tanto o MotoGP quanto o outro Superbike, porque os três títulos, o título de pilotos, o título de equipes e o título de montadora, ficaram, os 6 títulos das duas principais categorias de motociclismo mundial ficaram com a Ducati, ou seja, só deu Itália no alto do pódio nas categorias de duas rodas durante 2022. Ruben Rinaldi, Locatelli, Alex Lowes, Axel Bassani, Scott Redding, Ike Leconat, Xavi Vierge, Gerd Gerloff, que substituiu Mark Marques em algumas provas ano passado, Loris Baz e Philipp Oettl fecharam os 13 primeiros colocados do World Superbike. A gente sempre deixa ali no máximo top 5. Hoje eu fiz questão de estender a lista para mostrar todo mundo que pontuou do primeiro ao 13º. Boa temporada do World Superbike e um domínio até certo ponto surpreendente da Ducati. Não era isso que se desenhava no final do ano passado. Os italianos trabalharam e trabalharam muito bem. Ficamos por aqui. Curtinho o vídeo para o padrão de segunda-feira. A gente volta em edição extraordinária caso esse desenrolo da Red Bull saia, né, para um lado diferente da vaga na mão do Pérez, e Pérez tem contrato. Agora, pela pressão do Helmut Marko, trazer o Ricardo de volta, aí tem que ver se o Ricardo vai querer, né? Porque o Ricardo disse na entrevista pós-corrida lá no Fórmula 1 TV que vai assistir fora de casa, mas aí o futuro a Deus pertence, deu aquele somebody love em australiano, em inglês australiano lá na entrevista. Se o Helmut Marko cumprir com a palavra dele, ele assinou com o Ricardo para terceiro piloto e agora os advogados, tanto de Pérez quanto da Red Bull, estão numa mesa sentado para saber como é que nós vamos fazer para quebrar e se vamos quebrar esse contrato. Realmente vai rolar uma multinha caso a decisão seja para o Pérez. A Red Bull pode alegar justa causa, porque o Pérez assumiu que bateu de propósito e é briga para depois do Natal. Grande abraço para vocês, de novo, muito obrigado. Curta esse vídeo, compartilhe o mesmo nas redes sociais e a gente volta ou em edição extraordinária sem avisar, fazendo aquele vídeo ao vivo, sem ser nos nossos estúdios, ou só depois do dia 10 de fevereiro de 2023. Um grande abraço para vocês, fique com Deus. Tchau, tchau. Sobe a vinheta. Juízo esse final de ano. Vamos bagunçar, mas com responsabilidade.